Tudo bom, pessoal? Professor Gabriel com mais uma aula de física para vocês. É isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, física, vetores, aula de número 3. Vamos lá. Vamos dar início. Lembrando que aqui é material para o primeiro ano do ensino médio. Aquela noção intuitiva, aquele começo da aprendizagem sobre vetores. Por exemplo, o que é um vetor? Vamos lá, gente. O que é vetor? Ó, temos as grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? Então vamos diferenciar bem isso daqui. Ó. Temos grandezas vetoriais e grandezas escalares. Por exemplo, grandezas escalares são grandezas que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Por exemplo, a massa, a gente pode obter a massa quando a gente vai pesar a nossa massa, o nosso peso corporal. Que seria, por exemplo, vou lá, eu estou com 80 quilogramas, certo? Eu estou com 80 quilogramas. Isso aqui é uma grandeza escalar. É tudo aquilo que a gente pode quantificar. Por exemplo, o tempo, energia, são exemplos de grandezas escalares. O que são grandezas escalares, então? Vamos lá. São grandezas físicas em que apenas o seu valor numérico, por exemplo, 80 kg, como uma unidade correspondente, é o suficiente para fornecer uma informação completa. Por exemplo, 80 kg, ela não precisa de direção. Por exemplo, vire à esquerda no 80 kg. Não é assim. 80 kg é 80 kg. Ela em si já é uma informação completa, tá? Agora veja aqui, grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, ela precisa de muito mais coisas. Vocês vão ver. Assim, uma grandeza vetorial são grandezas físicas que não pode ser descrita apenas por um único número. Como unidade, assim, por exemplo, a velocidade. A velocidade, 30 metros por segundo. Legal, o carro está a 30 metros por segundo, mas em qual sentido? Em qual direção, né? Então a gente pode perceber que a aceleração também é assim, o deslocamento, a força, o torque, são grandezas que necessitam de mais informações. Por exemplo, assim, vamos lá, ela é representada de forma diferenciada, descrita por um módulo, sabe? Que indica quantidade ou tamanho, juntamente com a direção e sentido. Por exemplo, o deslocamento. A gente vai deslocar 100 metros para a direita. A força. A gente fala em força, a força ela é exercida em algum corpo. Né? Se a gente força um corpo para a esquerda e empurra um bloco para a esquerda, nós estamos a direção para a esquerda. Por mais que a gente esteja falando estamos aplicando uma força que é em newtons, ela está aplicando uma força para algum sentido. Então veja, grandeza vetorial ela indica sentido, direção, quantidade, tamanho. Então, isso influencia. Então, a diferença de grandezas vetoriais, que a gente vai estudar agora, que é vetores, é diferente de grandezas escalares. As grandezas escalares foi o que a gente aprendeu na aula passada. Claro que aqui também são grandezas, tá? Só que as da aula passada, elas são grandezas todas no geral, né? Tanto que a força também está na grandeza nas aulas anteriores, na primeira aula que eu passei para vocês. Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai focar em grandezas vetoriais. Vamos dar sequência aqui. Importante. Se eu coloquei aqui que é importante, então vamos lá de novo. Vamos relembrar. Grandezas vetoriais necessitam de mais informações do que grandezas escalares. Essas informações são direção, guarda isso no bolso. Sentido, guarda no outro bolso. Isso aqui guarda na memória. Módulo. Tá bom, gente? Direção, sentido e módulo. Grandezas vetoriais precisam de uma orientação espacial. É mesmo. Vamos lá, gente. Como assim? Então vamos lá. A representação gráfica de um vetor é dado por um segmento de reta, orientado
uma seta. Assim, ó, por exemplo, ó, um segmento de reta orientado. Segmento de reta, pessoal, ele tem início, ó, veja. Um segmento, falando de segmento, ele é assim, ó. Nós temos um ponto A. Esse ponto A vai até o infinito e além, certo? Então temos um ponto B aqui. Para geometria euclidiana, nós falamos que temos um segmento AB. Assim, opa, pera aí. Isso daqui é uma semi-reta, tá? Ó, isto daqui é uma semi-reta. Seria assim, ó, AB, vamos lá. Semi-reta com a setinha para lá, porque ela tem começo, mas não tem fim. Isso daqui é uma semi-reta. Segmento de reta seria isso aqui, ó. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou ser bem claro, para a matemática é assim, ó. Um ponto A, um ponto B, uma distância entre eles, tá? Isso daqui é um segmento e a gente representa só com um traço em cima na matemática. Beleza. Então, para a representação gráfica de um vetor, é dado assim, ó. O tamanho do seu segmento de reta representa o módulo de um vetor. A direção e o sentido da seta fornecem a direção e o sentido do vetor. Podemos rotular um vetor por uma letra com uma pequena seta para a direita. Por exemplo, esse aqui está um pouquinho torto. A seta fica em cima, tá, gente? Ó, eu não consegui colocar aqui. É um Azinho com uma seta, um A minúsculo, tá, gente? Isso daqui é um vetor. E um exemplo gráfico de um vetor seria isso aqui, gente, ó. Não esses que estão aqui em cima. Esses aqui são um clássico da matemática que não vamos usar isso daqui, tá? Ó, clássico da matemática na geometria euclidiana não vai entrar aqui. Aqui são vetores. São vetores. Vetores também tem na matemática, mas também tem na física. Então, vetores, eu vou fazer uma reta aqui, ó. Por exemplo, ó. Ela está um pouco inclinada, mas não tem problema. Essa é a nossa setinha A. E a gente coloca o Azinho do ladinho dela aqui, ó. Pã. Outro exemplo, tá? Ó, vamos fazer um B agora. Com uma setinha em cima, essa representação algébrica ali, né? Na parte escrita e agora a representação gráfica. Ó o Bzinho aqui. Opa, não precisa ser aqui em cima da seta. Mas já foi, deixa ali. Tudo bem, pessoal? Então, a gente já aprendeu aqui como representar graficamente. É assim, olha que bonitinho. E algebricamente, assim, ó que bonitinho. Beleza, vamos voltar aqui para ver o que é o que aqui. O tamanho do seu segmento de uma reta é o que? Representa o módulo. Pessoal, então o módulo lá esse último aqui, na verdade, né? Ó, que são as partes importantes, o módulo representa o que? O tamanho, tá? Se a gente fizer uma reta assim, gente, ó, desse tamanho, e falar que ele sei lá, é 2A, por exemplo, ó, 2A aqui, quer dizer que metade dele, por exemplo, se a gente cortasse no meio aqui, ó, uma setinha, seria o A, né? Um A. Uma setinha em cima aqui, tô tentando fazer uma setinha em cima. E se eu pedir para vocês, vamos somar A mais A, teríamos um outro Azinho aqui, certo? Ó, que seria essa setinha aqui. E se a gente somasse A mais A, daria isso aqui, ó. Ó, vou escrever algebricamente, tá? Eu errei. Vamos colocar aqui um sinal de soma, né? A operação soma. Ó, somar aqui, ó. Olha que bonitinho. Muito fácil. Somar, isso aqui é igual a 2A. Ó que bonitinho. Bem tranquilo. Mas é claro que estamos somando vetores, gente. Estamos somando vetores que estão no mesmo sentido, tá? Ó, veja, a setinha voltada para cá, a gente pode emendar uma com a outra e fazemos assim. Por exemplo, somamos o A pequenininho com o A grandão. E nele em si dá esse 2A, tá? Ó, porque eles têm o mesmo sentido. Agora, se nós tivéssemos um A ao contrário, por exemplo, um A... esquece aqui. Se tivéssemos um A aqui para trás, aqui, ó, com sentido contrário, e este lado com sentido para cá,
teríamos o A menos o A, que daria igual a 0. Tudo bem? Vamos dar sequência conforme a gente vai aprendendo o que é vetores, a gente vai fazer operações em seguida. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vetores. Representação de vetores paralelos com o mesmo módulo de direção e sentido. Ó, temos o A para a direita, o B para a direita, são paralelos, tá bem legal, tá bem visível. Agora temos o outro aqui embaixo, representação de vetores antiparalelos, com o mesmo módulo, direção e sentidos opostos. Então vamos lá. Veja, temos o A para a direita e temos o B para a esquerda. Veja que o valor é negativo. Isso mesmo. O sentido oposto, a direção e sentido oposto, opostos, né, no caso. Então, guarda aí, vamos ver o que tem mais aqui, ó. Aqui voltamos para aquela condição de vetor, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês o que quer dizer isso aqui, ó. Vetor é um segmento de reto orientado, que representa módulo, tamanho, direção e sentido, né? Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aqueles que só podem ser completamente definidos se conhecemos, né, o valor numérico. O valor numérico e a direção e que atuam, né? Horizontal, vertical, no caso aqui, nós temos aqui ele voltado para horizontal, né, do lado direito, claro. Mas bem como seu sentido, para cima, poderia ser para cima também, né? Poderia ser para baixo, só que para baixo nós direcionaríamos ele como algo negativo. Tipo, por exemplo, se o A aqui está positivo, para cima, para baixo, o A só pode estar negativo. Tá, aquela questão de unidade que eu falei para vocês, se cada um aqui é um vetor, se somarmos esses vetores, nós emendamos um no outro. Olha que bonitinho. Nós temos 3 vetores U. Então, até aqui, tá beleza, né? Para desenharmos os vetores, ó. Então é necessário, por exemplo, deixa eu ver aqui. Quando a gente faz um plano cartesiano, por exemplo, nós temos sentidos para ele, né? Para cima, para baixo. Então, as direções de um vetor podem ser definidas como base no sistema de coordenadas. Por exemplo, usando o sistema cartesiano, as direções do espaço seriam x e y. De um vetor poderiam ser escritos como v, né? X e y, no sentido, por sua vez, diz respeito à seta na ponta do vetor, que indica podendo ser tamanho positivo como negativo. Por exemplo, se temos aqui uma seta para cá assim, ó, porque eu não consegui fazer uma reta, tá, gente? Ficou meio torto. Mas aqui tem o sentido negativo, veja. Como eu falei para vocês, para a esquerda, sentido negativo, para a direita, sentido positivo. É isso que quer dizer, gente. Ó, positivo para cima, negativo para baixo. Então, vamos dar sequência aqui. Pessoal, tá, vamos fazer uma operaçãozinha aqui. Hoje faremos, temos em 13 minutos, né? Dá tempo da gente aprender esse daqui. No próximo vídeo, com atividade, eu vou explicar mais algumas coisas. Hoje eu vou explicar como resolver esse teorema de Pitágoras e resolver um exercício, tudo bem? Vamos lá. Vetores perpendiculares, teorema de Pitágoras. Vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, se eu tenho, gente, um A vertical e um na horizontal para a direita, tanto faz para a esquerda também, mas nós formamos aqui um triângulo retângulo, tá, gente? Com um ângulo reto aqui, ó, um ângulo reto. E o ângulo reto, ele forma um ângulo de 90 graus. Por isso que está anotado aqui, ó, o ângulo de 90 graus entre si. Pessoal, para fazermos essa operação, precisamos juntá-los. Por exemplo, eu pego este B que está aqui e junto com A, encaixando ele com o início do A, o final do B com o início do A. E logo, nós temos aqui o A, o B, que são os vetores, e vamos ter uma resultante, que seria o resultado R.
tá bom? E de acordo com o Teorema de Pitágoras, pessoal, é esta fórmula aqui, tá? Mas algebricamente a gente conhece assim, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos, tá? Ao quadrado. Normalmente a gente aprende isso no 8º e no 9º ano, né, do ensino fundamental. No ensino médio a gente aplica em todas as questões, gente, em todas as questões matemáticas. E também no 2º, no 3º médio. Então a gente trabalha na trigonometria, trabalhamos no sistema cartesiano de coordenadas. Então é muita coisa esse Pitágoras aqui, por isso a importância dele. Até em vetores na física ele entra. Gente, ele entra, o Teorema de Pitágoras entra em tantas coisas que vocês nem imaginam. Entram até em elétrica, força, vários tipos de grandezas que a gente pode estar calculando através do Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O vetor resultante, nesse caso, formará a hipotenusa de um triângulo retângulo. Ó, gente, os catetos são sempre os lados menores. A hipotenusa sempre se encontra oposta aqui, ó, gente, ó, ao ângulo de 90 graus, aonde forma esse ângulo reto. Então a hipotenusa é a nossa resultante. E para fazer, gente, é muito fácil. Ó, é só elevar o nosso a ao quadrado e o b ao quadrado. Tudo bem? Mesmo que eles tivessem valores negativos. Essa barrinha, pessoal, ó, significa módulo na matemática. O módulo, eu vou dar um exemplo de um número com módulo, tá? Veja, menos 2 dentro de um módulo. O que é o menos 2 dentro do módulo? O resultado disso é 2, tá, gente? Tudo bem? Isso daqui significa que tudo que tiver aqui dentro vai ficar positivo. Ah, mas se for o 2 pro... O 2 também vai ficar positivo. Ele deixa no módulo que ele fique, num modo que ele fique positivo, tá, gente? Então, se essa setinha tivesse com A para cá, ó, o A voltado para cá, a resultante seria aqui, ó, certo? Seria a resultante do mesmo jeito, só que e seria o mesmo valor também, porque mesmo o A estando negativo para este lado, ó, que também estaria negativo aqui dentro do módulo, ele ia ficar positivo de qualquer jeito. Então, vamos lá. Aqui está até uma dica. O módulo desse vetor resultante pode ser calculado usando o Teorema de Pitágoras. Ah, tá. Na verdade, aqui já é um módulo da física que ele está falando, né? Seria um valor, tá, gente? O valor. Do jeito que está, não é possível fazer nada. A resposta já é isso, tá? Porque não temos valor numérico. Mas vamos aplicá-lo na prática. Opa! Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui o número é muito grande. Para vocês calcularem vai ficar difícil. Vamos deixar para a próxima aula esse daqui, tá? Mas, a princípio, é o mesmo. É elevar ao quadrado, mas vamos fazer um melhorzinho mais fácil. Eu separei aqui. Também é de universidade, eu acho que é de Santa Catarina. Ou é não, é universidade... E eu não sei qual é essa universidade, não. Eu acho que é Santa Catarina. Se alguém souber qual que é essa universidade, manda aí no link aí abaixo. Depois eu pesquiso também, mas tenho mais coisas para me preocupar. Mas isso daqui, gente, esses exercícios são para vocês entrarem em universidade. Então, eu só pego o exercício desse naipe. Esse aqui é de Alagoas, ó. Universidade Federal de Alagoas. Esse aqui eu já não sei, eu acho que é Santa Catarina. Mas vamos lá. Um calouro do curso de Física recebeu como tarefa medir o deslocamento, ó, gente, deslocamento de uma formiga que se movimenta em uma parede plana e vertical. A formiga realiza 3 deslocamentos sucessivos. Um deslocamento de 20 centímetros na direção vertical, parede abaixo. Parede abaixo. Quer dizer, ele estava lá em cima e desceu. Então, ó, a formiga desceu. Eu vou fazer uma setinha para baixo, indicando o primeiro movimento. Lembrando, este movimento é negativo, porque ele desceu. Um deslocamento de 30 centímetros na direção horizontal para a direita. Então, ele fez isso aqui, gente, ó. Horizontal para a direita. Tranquilo. Um deslocamento de 60 centímetros na direção vertical, parede acima. Opa, esse aqui é positivo também, ó. Parede acima, bonitinho, 60 centímetros. A resultante, pessoal, seria isso aqui, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Seria o começo até o final, tá? Ó. Mas
deixa eu fazer esse exercício aqui no Paint, que fica melhor. A gente tem mais ferramentas. O Word não deixa tantas ferramentas pra gente assim. Eu vou colocar aqui e a gente vai fazer bem legal, quer ver, ó? Vamos lá, melhorou o exercício aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer de novo, fica melhor. Deixa eu ver isso aqui, vou fazer de vermelho mesmo, ó. Uma para baixo, uma para a direita. São 3 movimentos, né? E uma para cima, bem grandona, que ele andou 60 centímetros. Eu vou deixar até aqui em cima, aqui assim. Legal. Espera aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Vai. Tá muito torto. Vou ficar em cima do exercício, vai ficar ruim. Vou colocar aqui. Isso, agora ficou melhor. E vou subir lá 60 centímetros para cima. Vou colocar a setinha para onde ele vai, ó. Ele tá indo neste sentido, tá, gente? Ó, que bonitão. Neste sentido. Pessoal, essa que eu vou fazer de preto aqui é a resultante, tá? Ó, ela parte do final, do início até o final. Essa daqui é a nossa resposta, tá? Como chegar nessa resposta, Professor, você falou que a gente usaria teorema de Pitágoras. Você ensinou teorema de Pitágoras. Isso aqui não é um teorema de Pitágoras. Pitágoras se faz um triângulo retângulo. Realmente, aqui temos um quadradão. Mas, porém, todavia, nós podemos cancelar boa parte dela, tá? Como assim? Por exemplo, pessoal, se eu tenho um segmento que vai para cima e eu tenho um que vai para baixo, eu posso cancelá-lo. Quer ver, ó? Vou pegar esse daqui, ó. Ele tá aqui, né, ó, bonitão para cima, assim, em pé. Deixa eu deixar ele de vermelho, fica melhor. Aí, tá assim, certo? Eu tenho que tirar uma parte negativa, porque esse é menos. Se esse é positivo para cima e esse é menos, com o número vocês vão entender melhor. Vamos lá. É 20 centímetros para baixo, 60 para cima, né? E 30 para a direita. Só que esse aqui, ele está para baixo, tá, gente? O que eu vou fazer? 60, vou tirar 20, eu vou tirar um pedaço dele. Vou tirar assim, ó. Vê, ó, vou tirar um pedação aqui, ó. 60 tira 20, ó, tirei. 60 tira 20, sobra quanto, gente? 40, 40. Olha que lindo, maravilhoso. Eu vou arrastar um pouquinho para o lado aqui, para a gente transformar isso aqui no nosso triângulo retângulo. Claro que esse é um exercício de dificuldade difícil, tá? Não é fácil no Enem fazer um exercício desse, como a gente vai lembrar. Mas a gente está acabando de estudar isso aqui, né, gente? Conforme a gente for estudando mais, melhor a gente vai ficar. Então, vamos tentar achar a nossa resultante. Pessoal, vocês viram que eu eliminei o 20, tá? Eu tirei do 60. Logo, ele virou 40. Aqui continua o nosso 30, tá? Que está na horizontal. Pessoal, já temos a nossa fórmula. Se a gente for usar a fórmula, ó, temos um triângulo de 30 e 40. Se formos usar a fórmula do nosso teorema de Pitágoras, que aparece lá no texto lá. Cadê a fórmula aqui? Cadê? Aqui, ó. Esta é a fórmula, tá, gente? Ó. Teorema de Pitágoras. E vamos voltar lá para o Paint, para ficar mais fácil. É desse jeito. Deixa eu tirar esse fulano daqui e colocar lá para cima. Ó, vou tirar você e vou colocar aqui em cima. Vamos fazer o Teorema de Pitágoras aqui. Agora vai entrar números e contas. Vamos lá. É a resultante ao quadrado é igual. Eu não preciso deixar em módulo, tá? Eu não preciso colocar em módulo, tá, gente? Porque é tudo positivo, então ele vai ficar positivo de qualquer jeito. 40 mais 30. Só que antes de somar, ele está elevado ao quadrado. Se está elevado ao quadrado, quem vem primeiro é a potência. Se eu não me engano, 30 elevado ao quadrado é 900. E 40 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado é 16. Então, vamos ter, acho que, 1.600 aqui. Isso mesmo.
Aí vamos somar 1.600 com 900. Pessoal, vou fazer aqui na calculadora para vocês perceberem o que eu fiz, tá? Senão vocês não vão entender. Quando a gente tem um número ao quadrado, por exemplo, 30 ao quadrado, é a mesma coisa que fazer 30 vezes 30, tá? Ó, 30 vezes 30, 900. E eu tô certo, ó. Agora vamos lá. 40 ao quadrado é 40 vezes 40. Dá igual a 1.600, que eu coloquei ali. Agora, pessoal, perceba aqui que a gente tem que somar isso. Eita, baguncei, foi tudo agora. Vamos lá. 900 mais 1.600 dá 2.500. E 2.500 é uma coisa muito fácil de calcular. A gente precisa extrair a raiz, tá, gente? Ó, extrair a raiz. Por que extrair a raiz, pessoal? Em uma equação do primeiro grau, que é o que a gente está fazendo, nós precisamos eliminar essa potência. Então, ela vai ficar assim, ó. R ficou sozinho. O oposto, né? O que a gente faz inverso aqui da nossa potência é a raiz. Então, se ela está potência quadrada, vai para lá como raiz quadrada. E precisamos tirar a raiz quadrada de 25 ou de 2.500. 2.500. Gente, eu já sei essa resposta. Se fosse raiz quadrada de 25, daria 5. Então, isso aqui provavelmente vai dar 50. Pela lógica aqui, 30, 40, provavelmente vai ser um número um pouquinho maior. Mas vamos fazer aqui, só para desencargo. Vamos pegar a calculadora e vamos fazer a raiz, ó, de 2.500. Raiz dá 50 certinho. Ó. Raiz quadrada de 2.500 deu 50. Pode usar a calculadora? Pode, não tem problema. Estão fazendo em casa, dá para fazer tranquilamente. E também podemos fazer de cabeça também. É possível, tá, gente? Não tem segredo aqui. Podemos decompor em fatores primos e conseguir fazer isso aqui. Mas por enquanto, fechou. Acabou a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cadê aqui? Vou mostrar meu rostinho aqui. Então, vai deixando aquele like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Para ajudar o Pro aqui, né? Divulgar o trabalho. E, sinceramente, gente, pessoal, vamos lá. Eu tô bem empenhado aqui com vocês, assim, pra gente aprender física de verdade. Aprender para passar no Enem. E aí, conseguir seguir uma carreira aí, uma profissão, entrar na faculdade. E é isso aí que eu espero de vocês, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Até mais e semana que vem vai ter uma atividade junto com mais um vídeo, tá? Até mais, tchau, tchau.